Olá, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Esse aqui é o meu canal do YouTube, tá? Pra quem não conhece, curtam, compartilhem, ativem o sininho porque tem muita novidade vindo por aí, tá? Hoje a gente vai falar especificamente sobre os temas que mais são abordados pela Banca CESP nos últimos 2 anos. É claro que não dá pra gente pegar um banco de dados de décadas, né? A banca ela varia muito, ela tem uma quantidade de questões que ela vai usando no decorrer do tempo a partir de pouquinhas adaptações. A verdade é que a matéria, depois de um tempo, ela se esgota e o que muda na banca é a maneira de cobrar, né? O conteúdo ele é limitado em si mesmo. Então o que ela faz é trocar a maneira como cobra determinada questão que já existe. Então questões, por exemplo, que ela cobrava em 2005, 2010, ela está voltando com elas, só que agora de maneira adaptada. Então não é muito eficiente que a gente volte muitos anos atrás para descobrir que conteúdo é mais cobrado por essa banca. A margem de 2 anos já é mais que o suficiente, beleza? E a gente vai abordar esse assunto. Por que eu disse para que você curta, ative o sininho, compartilhe com os amigos e colegas? Porque tá vindo muita coisa boa por aí. E não é balela não, tá? É verdade. Olha só, a partir de semana que vem, muito provavelmente, eu vou lançar um curso gratuito de língua portuguesa, tá? Todo o módulo básico, um curso de morfologia, no qual eu abordo as 10 classes gramaticais, verbo, numeral, pronome, substantivo, ou seja, toda a base a partir da qual você poderá então aprender todo o resto. Na verdade, essa base que é tão deficitária e deficiente do Fundamental 1 e 2, não lembra? Quando você passava raspando ou não passava, né? E aí você terá a chance, a oportunidade de finalmente agora recuperar todo esse conteúdo para então ser aprovado no seu concurso tão sonhado, beleza? Esse curso vai ser completamente gratuito. Fiquem tranquilos, mas estejam atentos aos meus vídeos e me sigam no Instagram. No Instagram é o lugar onde eu publico vídeos diários, tá? Sigam lá, prof.mateuscupertino, tudo junto. Me acompanha no Instagram onde eu posto vídeos diários, dicas diárias, tá? Para você que precisa aí, para você que quer revisar diariamente de maneira leve, vídeos curtos. E ali então você poderá ter acesso às informações do meu curso que vai ser logo lançado. Beleza? Então chega de conversa, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Mateus Cupertino, para quem não me conhece, sou professor de língua portuguesa e redação e espero que vocês tenham um ótimo proveito nos vídeos que eu fizer e sejam finalmente aprovados no concurso que querem. No vídeo de hoje eu falo sobre os temas de novo que são mais abordados pela Banca CESP. Eu peguei ali todas as questões cobradas pela Banca CESP em todas as áreas de concurso público. Então nós temos área administrativa, área tribunal, área policial, área fiscal, área bancária e afins. E então eu fiz o compilado, né, do conteúdo mais cobrado. Gente, se você coloca numa porcentagem, você vai descobrir que ortografia e acentuação gráfica constituem menos de 1% do conteúdo cobrado pela CESP. É claro que acentuação gráfica e ortografia são muito importantes, mas elas são mais importantes ainda quando você vai fazer uma boa redação, não é verdade? A gramática, no que tange a ortografia, ela é fundamental para que você tire uma boa nota. Se você pega ali os requisitos, né, de uma boa redação, você tem o domínio desses mecanismos como um fator principal para que você possa chegar pelo menos ali no teto de uma nota satisfatória considerável. Mas nas questões em si, muito pouco importante, como eu acabo de falar, menos de 1% de importância. O que eu aconselho para vocês? Deixem de lado esse conteúdo? Não. Tá? Mas, infelizmente, como vocês demandam celeridade no aprendizado do conteúdo, façam e estudem com o edital aberto. Tá? Saiu o edital, tirem um dia por semana, 1, 2 horas, para ler o conteúdo e gravar. Tá? Essa é uma das poucas partes da língua portuguesa em que você vai ter que gravar, porque vai demandar muito trabalho vocês entenderem toda a origem das palavras, vocês teriam que estudar latim. A língua portuguesa é originária do latim, assim como o francês, o espanhol. Como isso exige decoreba, é um conteúdo relativamente curto e tem muita pouca incidência em prova, você vai estudar, então, com o edital aberto, beleza? Logo acima, com um pouco de mais incidência, tem a redação de correspondências oficiais, que é aquela que a gente estuda a partir do manual da Presidência da República. Quem já fez alguma prova de concurso público já sabe do que eu estou falando. Quem não fez parece grego. E é realmente estranho, é chato de estudar isso. Você aprende como conversar, como dialogar de maneira escrita com outros órgãos públicos ou com particulares. E aí você tem ali uma maneira específica de falar, com imparcialidade, com concisão e etc. É fácil, tá? Vocês baixem o material e vocês vão ter ali cerca de 30 páginas que são cobertas de figuras, por isso o conteúdo é bem tranquilo e aí vocês vão poder tirar o máximo proveito. Gente,
Se você pega a incidência geral em todas as provas, você vai ter ali a porcentagem de 2,84%, tá? Da incidência de redação de correspondências oficiais. Só que não se engane com essa porcentagem, porque essa redação quase nunca cai, mas quando cai, cai bastante. Esse é o motivo pelo qual ela parece ter uma incidência menor, mas na verdade é muito importante se estiver no seu edital. Então, outra coisa que eu já adianto para vocês: deixem para estudar a redação de correspondências oficiais com o edital aberto, beleza? Vocês não vão perder tempo com um conteúdo que quase nunca cai, mas se cair, eu garanto para vocês que um mês já é o suficiente para que vocês dominem toda a matéria, inclusive se estiverem comigo, se estiverem me acompanhando, eu consigo fazer com que vocês, no estalar de dedos, realmente, não é brincadeira, aprendam esse conteúdo de redação, tá? Para quem não conhece esse conteúdo, eu vou dizer uma coisa: não é uma redação, tá? A redação é outra coisa. Redação de correspondências oficiais é questão mesmo. Ali, cerca de 4 a 5 questões por provas, onde esse conteúdo estiver presente. Questão sobre a maneira como você deve se comportar perante os órgãos e os particulares. Tá bom? Olha só, logo acima de redação de correspondências oficiais, nós temos a regência, regências nominal e verbal. Tá? Então, a maneira como um nome ele vai pedir ou não uma preposição, que preposições são possíveis, o verbo também, aí nós estudaremos verbo intransitivo, verbo transitivo direto, indireto, direto e indireto, não é? Então, essa regência é muito importante. Você pode gravar, mas eu acho muito prejudicial para sua cabeça. Você já tem que gravar tanta coisa de direito, né, direito constitucional, administrativo, que sempre estão presentes nas suas provas. Português não precisa ser mais uma delas, tá? Entenda a língua portuguesa, isso vai ser melhor para você, você vai levar para a vida, tá bom? Então, regência é uma coisa que se entende, por mais estranho que isso possa parecer. Regência vem ali acima de redação de correspondências oficiais. Nome grande, né, cara? Enfim. Vamos lá. Logo acima de regência nós temos domínio dos mecanismos de coesão. A coesão é justamente aquela ferramenta textual que faz com que o texto ele flua de maneira mais limpa, amarrando ali os vocábulos, prendendo a atenção do leitor. Não é verdade? E auxilia na coerência e no sentido do mesmo texto, tá bom? Essa coesão, como ela é cobrada? Gente, eles vão querer saber qual é o referente de um vocábulo, por exemplo, o referente de um pronome substantivo, um pronome do caso reto, um pronome demonstrativo, estabelecendo ali então relações anafóricas, ou seja, retomando um vocábulo antecedente, ou relações catafóricas, antecipando um vocábulo que ainda vai ser dito, não é verdade? Quando eu digo Maria caiu, ponto, ela se machucou. Gente, esse pronome substantivo ela se refere a Maria, que é um termo antecedente, tá? Então esse é um mecanismo de coesão porque ele faz com que você não precise repetir o nome Maria 2 vezes. É claro que na questão isso vai ser abordado de maneira mais complexa, mas a título de exemplo é isso mesmo, tá? Quando eu digo e o resultado foi este, 2 pontos, a aprovação. Gente, este é um pronome demonstrativo que vai demonstrar algo que ainda está por vir, né? A aprovação vem depois, uma relação catafórica, tá? Então, esse domínio dos elementos coesivos e a utilização de advérbios, preposições e conjunções e os seus sentidos são fundamentais para a construção de um bom texto, tá? A coesão talvez seja um dos conteúdos mais importantes, não vindo ali no top 3 dos conteúdos que mais caem em questão, mas é mais importante porque ele te auxilia imensamente na redação. Até quando você não tem o domínio do conteúdo. Você convence o corretor quando você sabe utilizar os mecanismos coesivos. Beleza? Olha só. O que vem acima, ou seja, com mais incidência em relação aos mecanismos coesivos? A concordância. A concordância verbal e nominal. No curso que já está pronto, tá? Que eu vou mandar gratuitamente para vocês, que é de morfologia, eu trato dessa concordância. Por quê? Nós temos ali a área dos nomes, a área dos verbos e a área dos conectivos. Na área dos nomes nós temos como regente o substantivo, na área dos verbos nós temos o próprio verbo como regente, e os demais são termos regidos. São termos que relacionam-se com eles, tá? E dependem deles e flexionam-se para concordar com eles. Concordar. Tá? Concordar é estar de maneira igual, não é verdade? É estar convergindo, é estar de maneira congruente. Você não pode ter um masculino e um feminino, não. Os dois masculinos, os dois singulares, os dois aumentativos, eles têm que concordar com o termo ao qual se referem, tá? Então, muito cuidado com isso, com esse tema de concordância.
beleza? O verbo ele concorda com o núcleo do sujeito e assim por diante. Há a possibilidade do verbo ir para o plural concordando com o adjunto adnominal? Sim, quando o núcleo do sujeito for uma expressão partitiva, isso cai muito em prova, tá? Quando o substantivo, então, o núcleo do sujeito, ele indicar ser parte de alguma coisa. Se eu digo a maioria dos funcionários, gente, a maioria dos funcionários fez, concordando, portanto, o verbo com a maioria, que está no singular, ou a maioria dos funcionários fizeram, concordando, portanto, com dos funcionários. É uma questão, não é verdade? Olha só, pode ser fez e fizeram. Fez concordando com a maioria e fizeram concordando com 2 funcionários. Ah, professor, mas 2 funcionários, numa análise morfológica, é uma locução adjetiva, numa análise sintática, é um adjunto adnominal. Não é o núcleo do sujeito. Por que o verbo está flexionando para o plural a fim de concordar com ele? Porque o próprio núcleo, a maioria, indica ser parte de alguma coisa. Então, a expressão partitiva, ela permite que o seu adjunto adnominal seja o concordante do verbo. Olha que interessante. Quando eu digo a maioria, eu não digo todo mundo. Eu posso dizer a minoria, posso dizer parte, posso dizer um conjunto. Digo a maioria. Nós sabemos que há um elemento majoritário de pessoas, mas não todos. São parte de alguma coisa. Nesse sentido, nós podemos inferir que o verbo pode concordar com o seu adjunto adnominal. Isso cai muito em prova e é simples, tá bom? Muita atenção com o conteúdo de concordância. Gente, aliado ao conteúdo de concordância vem vozes verbais e funções do si. Claro, o conteúdo de língua portuguesa, ele quase nunca é abordado de maneira isolada, tá? Nós temos interligações entre conteúdos dentro da mesma matéria. Nesse caso, nós temos, então, a aliança, né, de concordância com funções do si e vozes verbais, que eu já gravei um vídeo completo há poucos dias, falando sobre voz reflexiva, voz ativa, voz passiva e uma série de questões. Para quem não viu, só voltar ao vídeo anterior, beleza? Então, logo acima de concordância, nós temos as orações subordinadas e coordenadas. Professor, e pontuação? Olha, pontuação vem junto com essas orações. Gente, abrindo parênteses aqui em relação aos sinais de pontuação. Nós temos a análise da pontuação a partir de um período simples, ou seja, dentro de uma mesma oração, né, vendo ali se há vírgula entre o substantivo e o verbo e o seu complemento. Nós já sabemos que não há, tá? Nem na ordem direta, nem na ordem indireta, tá? Ainda que o verbo esteja anteposto ao substantivo, você vai colocar uma vírgula? Não, beleza? Muito cuidado. Esse período simples é mais fácil quando se fala de pontuação. O que pega muito a galera é o período composto, que lida justamente com um conjunto de orações, que podem ser subordinadas, ou seja, uma exercer dependência sintática em relação à outra, ou coordenadas. Elas exercerem uma dependência semântica, é claro, elas têm um elo de sentido, mas serem independentes sintaticamente, ou seja, terem a sua estrutura de maneira autônoma, não é verdade? E a vírgula, ela se comporta de maneiras diferentes quando você trata de orações subordinadas e orações coordenadas, ordenadas de maneira conjunta. Nós sabemos que nas orações subordinadas, substantivas, a regra é que não há vírgula, com exceção da substantiva apositiva, que usa a vírgula justamente por ter esse caráter explicativo da maneira como se comporta o aposto, na verdade. Nas orações subordinadas adjetivas, nós teremos vírgula se essa oração tiver um caráter explicativo, e nós não teremos vírgula se essa oração tiver um caráter restritivo, especificativo. E nas orações subordinadas adverbiais, nós teremos vírgula facultativa se essa oração estiver posposta à oração principal e vírgula obrigatória se essa oração estiver intercalada, anteposta, topicalizada à oração principal. Tá? Regras gerais aí muito simples. Em relação à oração coordenada, sindética, claro, que utiliza ali as conjunções, nós temos que a vírgula, ela em via de regra é obrigatória. A única exceção é a que trata da oração coordenada aditiva, que tem ali suas especificações. Agora é importante você saber que o estudo das orações, tanto em período simples ou composto, sendo essa última subordinativa ou coordenativa, exige um estudo também aprofundado e paralelo ao estudo de pontuação. Então, é muito importante que vocês aliem esse conteúdo e estudem de maneira próxima, até em conjunto, para que vocês possam ter ali uma noção geral da matéria. Beleza? Fiz até um coraçãozinho para vocês, tá bom? Olha só. Próxima, reescrita, tá? Gente, reescrita é importantíssimo, importantíssimo. Bancas, principalmente a CESP-UNB, e é por isso que a reescrita vai entrar no nosso top 3, abordam o conteúdo que diz o seguinte: é possível reescrever
esse fragmento, esse parágrafo, esse período, de maneira a conservar a coerência, o sentido do texto, de maneira a conservar a gramática, ou seja, manteria-se a correção gramatical caso se substituísse. Então a banca ela vai perguntar da maneira que quiser. Ela pode se referir só à linguagem formal, se mantém a linguagem formal, ela pode se referir à coerência, ela pode se referir ao sentido original, ou seja, a semântica que aquele texto já possui, e é muito importante que você consiga fazer uma boa análise disso. Professor, se ela perguntar se pode manter a correção gramatical, gente, correção gramatical é tudo. Vocês vão ter que analisar regência, concordância, pontuação. Por isso é necessário que hajam pré-requisitos. Que haja pré-requisitos, né? O verbo haver aí é impessoal. Muitos não sabem, como por exemplo o nosso ministro da Justiça Sérgio Moro e da Educação Abraham Weintraub, né? Não sabem flexionar o verbo haver. Mas tudo bem, esse pode ser um assunto para outro vídeo. Então são pré-requisitos. Vocês precisam deles para que façam boas questões de reescrita. E por que vocês acham que reescrita está no top 3? Simples, porque é difícil de fazer. Gente, a banca não é sua amiga. Quanto mais difícil ela for, mais de respeito ela terá, digamos assim, tá? E menos risco ela vai ter de questões anuladas e assim por diante. Então, ela vai querer fazer com que sejam aprovados só os melhores. Eu quero que você faça parte desse grupo de pessoas. Como eu estudo reescrita? Estudando todos os outros conteúdos. Se a reescrita é a análise em conjunto de todos os outros conteúdos, então você tem que analisar todos os outros conteúdos. Beleza? Top 3 reescrita. Eu diria ali mais ou menos, numa prova que aborde 20 questões de língua portuguesa, 5 questões para reescrita ali. Então, uma incidência de cerca de 25% a 30%. Em segundo lugar, nós temos o reconhecimento de tipos e gêneros textuais. É claro, né? A tipologia textual é a linguagem que o escritor utiliza para passar a mensagem, enquanto que o gênero é a moldura, a maneira, a finalidade para a qual ele utiliza essa linguagem. Então, na tipologia nós temos os clássicos, narração, descrição, dissertação. Temos ali os que dizem que há também a injunção, a predição, tá? Então, é importante que vocês estudem isso e principalmente entendam essa ideia. Na narração nós estamos contando uma história. Qual é a presença verbal principal? O pretérito perfeito. Ele passou, ele foi, né? Nós fomos, nós dormimos e assim por diante. Quais são características essenciais da narração? Enredo, tempo, ou seja, temos uma progressão temporal, nós temos um conjunto de personagens, beleza? Então, são características fundamentais de cada tipo textual que é necessário que estejam bem entranhadas na sua cabeça para que não haja dúvidas. A descrição, por exemplo. Gente, na descrição, o predomínio é do pretérito imperfeito. Ele falava, ele fazia, nós íamos. Olha que interessante, porque o pretérito perfeito ele não indica uma ação acabada, é uma ação passada, mas não acabada, ou seja, é aquela que justamente se protrai com o tempo. Se eu utilizo o pretérito imperfeito, a ideia que vem à sua cabeça é a de que ele está fazendo e a imaginação ela flui mais naturalmente, por isso com mais detalhes, com mais descrição. A linguagem descrita é, portanto, uma imagem, é como se fosse a descrição de uma foto que você está vendo. Você detalha cada coisa. E essa é uma característica essencial do tipo de descrição. Dissertação é falar algo, falar sobre algo. Nós temos a dissertação expositiva, que não objetiva persuadir ou convencer o leitor ou fazer com que ele adote a sua teoria, mas simplesmente expor ideias, né? Nós temos textos jornalísticos que fazem isso aos montes, enquanto que a dissertação argumentativa é aquela cujo o escritor oferece argumentos a fim de convencer e persuadir o leitor sobre tal fato. Minha ideia aqui não é aprofundar isso com vocês, mas é só fazer com que vocês tenham noção dessa importância. Gente, em primeiro lugar, o que vocês imaginam que seja? Óbvio, interpretação de texto. A interpretação de texto, ela costuma ocupar 50% das questões. Então, numa prova de 20, 10 de interpretação. Numa prova de 30, 15 de interpretação. Isso é fundamental. Fundamental. E olha só no erro em que muitas pessoas caem quando descobrem esse dado. Não vou estudar língua portuguesa. Porque língua portuguesa é só ler e entender.
Elas vão de encontro ao que deviam fazer, que é justamente intensificar os estudos nessa parte. Porque elas pensam, pessoal, que interpretação de texto não envolve gramática, portanto elas não precisam estudar. Ou seja, eu já costumo ler, eu leio ali um livro a cada um mês ou um livro a cada 2 meses e eu vou tirar de letra porque eu entendo tudo que eu leio. Não sou um analfabeto funcional, logo acerto questão. Gente, não dá para fazer uma boa interpretação de texto não dominando os mecanismos gramaticais. Esse é um ponto crucial da matéria de interpretação. É um pré-requisito que você entenda todos os outros conteúdos. E de novo, por que a banca cobra tanto? Porque ela pressupõe o domínio de todo o resto. E fazer isso é difícil demais. Comigo, menos difícil, tá? Tentarei facilitar sua vida ao máximo, mas ainda é difícil. Nada é muito fácil, né? Passar num cargo público para ganhar mais de 10 mil reais é uma coisa que poucos conseguem. E por isso elas cobram tanto. Mas a interpretação de texto é muito importante. Muito importante. Então nós temos aí que a interpretação de texto é o conteúdo mais importante de língua portuguesa da banca CESP. Ouso dizer que de todas as bancas, mas como o assunto é CESP, tá dito. Então, estudem bastante, estudem com afinco e estudem todo o resto, tá? Não deixem de ler. É importante, claro, que você tenha esse desenvolvimento com a leitura, até para ler rápido, né? Até para não perder tanto tempo na sua prova, que tem uma média ali de 3 minutos por questão. Mas é fundamental que você entenda todos os aspectos gramaticais para fazer uma boa leitura, tá? Entenda os mecanismos de coesão, como eu disse antes. Tá? Saibam executar a reescritura de maneira a conservar a correção e a coerência gramaticais. Esse é o conteúdo de hoje, tá? Daqui a pouquinho eu já vou começar a gravar um conteúdo que fala sobre interpretação de textos, já sabendo que esse é o tema mais importante da sua prova, principalmente para quem vai fazer prova cuja banca é a CESP, a Sebrasp, beleza? A banca que faz as questões lá para a UNB, que é a Faculdade de Brasília, tá bom? Estejam atentos a isso. Foi um prazer tê-los aqui. De novo, compartilhem, curtam, ativem o sininho, que fica à minha esquerda. E o seguinte, vem muita novidade por aí, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima.